Eu gostaria de contar uma história para você. Vem comigo aqui. Você vai conhecer aqui este rapaz. O nome dele é Roberto. O Roberto, ele está com esta moça ao seu lado, que não é a sua esposa, não é a sua namorada, é uma colega de trabalho. Mas o Roberto é casado. Quando ele era jovem, o pai dele traiu a mãe dele. E ele ficou extremamente traumatizado por isso. E cresceu dizendo, eu nunca vou trair a minha esposa quando eu me casar. Só que ele começou a ter problemas com a esposa depois de casado. A esposa não se sentia confortável com a proximidade que o Roberto tinha com essa colega de trabalho. E toda vez que ele chegava em casa, era uma interrogatória, eram muitas perguntas e ele ficava sempre pensando, poxa, por que a minha esposa não confia em mim? Eu nunca vou trair. Só que o Roberto, o que aconteceu com ele? Ele começou a se aproximar demais da sua colega de trabalho. E mensagem para lá, mensagem para cá, você está bonita hoje, você está tão atraente, gostei do seu cabelo, gostei disso, gostei daquilo, e sabe como é, né? Sabe o que acontece? Quando ele menos esperava, a coisa já tinha acontecido. E foi quando a esposa do Roberto pegou uma mensagem no celular dele e descobriu tudo o que estava acontecendo. Ali, a casa caiu. E o que o Roberto pensava que nunca teria feito, ele acabou fazendo. Ele traiu a sua esposa. Ele cometeu a traição, o adultério, e arruinou com seu casamento. E por isso, o Roberto nunca conseguiu se perdoar, porque ele sabia que ele havia traído não somente a sua esposa, mas ele havia traído a si mesmo, porque desde jovem, quando ele prometeu que nunca repetiria o erro do seu pai, ele agora se via na mesma situação. Talvez você esteja vivendo uma situação como a do Roberto. Você cometeu erros, você falhou, você fracassou, talvez você traiu como ele, talvez você mentiu, ou você fez coisas ainda piores. E hoje, outras pessoas até já te perdoaram, mas você não consegue se perdoar, porque você sempre teve uma opinião muito alta de si mesmo. Você sempre disse assim, eu nunca faria uma coisa dessa, até que fez. E agora você entrou em conflito dentro de si, porque você se pergunta, como eu pude fazer isso? Como eu pude destruir a minha família? Como eu pude decepcionar as pessoas que me amam? Como eu pude fazer isso? E isso tem feito você perder a vontade de viver. Você se enfiou numa depressão, você não se cuida mais, não tem mais esperança de uma nova vida porque você está preso ao seu passado. Essa história não precisa acabar ali. Ainda há como você escrever um novo capítulo, há como você mudar essa história. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa palestra desta quinta-feira, que será a palestra a respeito do poder do auto-perdão. O poder do auto-perdão. Como você pode obter o perdão não somente das outras pessoas, mas principalmente o perdão de si mesmo. Quando você traiu seus próprios princípios e pensa que nunca mais poderá ser a mesma pessoa, nunca mais poderá voltar a uma vida normal. Eu vou voltar daqui a pouquinho para conversar com o casal Rodrigo e Nádia. Eles vão contar como eles erraram muito na vida e pensavam que não tinha mais jeito, mas como eles conseguiram restaurar o casamento deles. Fique com a gente, já voltamos. Conviver com a dor do erro pode gerar muitas consequências. Você está presa no passado, você não vai, obviamente, olhar para frente, porque você está presa no passado. Você nunca vai sair desse estado que você está. Mas se perdoar significa a chance de fazer tudo diferente. Segundo estudos americanos, o perdão tem vários benefícios. Quem perdoa dorme melhor, tem a pressão arterial reduzida, o sistema imunológico fortalecido. Perdão é uma decisão, ele não é um sentimento. É inteligente você conceder esse perdão para você ficar livre.
Então, aprenda a se perdoar, deixe o passado para trás e construa um novo futuro. O dia do Não Me Perdoo, na Terapia do Amor. Às 10 horas, às 15 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Você vai descobrir o poder do auto-perdão e você vai se libertar do seu passado, fazer as pazes com a sua história e reconstruir uma nova a partir deste dia, tá bom? Quinta-feira, 10 da manhã e 8 horas da noite, eu estarei aqui no Templo de Salomão com a Cristiane e também em todas as localidades da Terapia do Amor, o mesmo evento acontecerá. Eu queria que vocês conhecessem aqui agora o Rodrigo e a Nádia. Bem-vindos ao programa. Obrigada. Eu entendo que vocês chegaram às palestras, aliás, você primeiro chegou à palestra da Terapia do Amor há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos? 2 anos. Quase 2 anos? Isso. E qual era o estado do relacionamento de vocês, Nádia, quando você chegou inicialmente? Então, Renato, o estado do nosso relacionamento era um verdadeiro inferno dentro de casa, né? A gente não se entendia, nós não conversávamos, era briga o tempo inteiro. Eu chegava em casa, tinha vontade de sair correndo. Eu ouvia a voz dele, me irritava. Qualquer gesto que ele fazia dentro de casa era o suficiente para eu explodir. Bater porta, gritar, não ter vontade de fazer nada, não ter vontade de cuidar das coisas dele, de fazer nada. Como era então a vida em casa? Vocês simplesmente moravam juntos? Não tinha... Como se fosse um irmão, né? Nós éramos irmãos. Irmão, porque não tinha nenhum tipo de relacionamento. Diálogo também era pouco. Poucas vezes o diálogo era só para brigas. Só brigas e agressões, só isso. Quanto tempo de relacionamento vocês tinham? Mais ou menos uns 15 anos de relacionamento. 15 anos. E como que chegou a esse ponto? Como que chegou a esse nível de não se aguentar mais? Eu acho assim que foi muita intolerância, muita agressividade da minha parte. Eu era muito egoísta. Eu pensava só em mim. Eu era muito autoritária. Devido ao casamento dos meus pais, né? Eu vi meu pai maltratar muito, trair muito a minha mãe. E minha mãe ser muito mandona também. Então, como eu vi minha mãe sofrendo tanto, eu falava assim, eu não quero isso pra mim. Eu não vou aceitar sofrer na mão de homem. E então eu era mandona, eu mandava nele, não aceitava que ele desse uma opinião em nada, tudo tinha que ser do meu jeito. As coisas, eu achava que ele tinha que fazer as coisas dentro de casa. E eu fazia também, né, que eu gosto das minhas coisas tudo organizadas, tudo limpinha, só que tinha que ser do meu jeito. Eu achava que ele que tinha que fazer da minha maneira. Ele até fazia, mas eu nunca estava satisfeita com o que ele fazia dentro de casa. Eu sempre criticava, ele tentava me agradar de alguma forma, mas eu não conseguia ver nada de bom em nada do que ele fazia. E você, Rodrigo, como era a sua atitude diante de tudo isso? Eu achava que ela era meu tudo, né? Então, ela me dava essas migalhas e eu aceitava essas migalhas. Não me afastava dela, porém fazia as coisas do meu jeito, né? Não do jeito dela. E algumas pirracinhas eu fazia também, para irritar um pouquinho ela. Como ela me maltratava muito, pisava, vamos dizer assim. Chegou algumas datas que ela informou para mim que não precisava da minha pessoa, que ela conseguiria se manter sozinha, porque que eu não sumiria da vida dela. Porque você é um lixo. Por que você não some? Então, foi alguns anos ouvindo isso, que chegou um belo dia que eu resolvi sumir. E aí... Quer dizer, ela te humilhava com palavras? Com palavras, às vezes agressões, desculpa. E porque você gostava muito dela, você suportava tudo isso? Suportava essas migalhas, né, que ela me dava. Então, para mim, era viável ter ela próximo. Pelo menos ela dá essas migalhinhas aí, eu aceito e eu continuo perto dela. E você se valia disso, Nádia? Você percebia, bom, ele gosta muito de mim, então eu posso chutar mesmo, porque ele nunca vai embora. Igual um cachorro, esse é o vira-lata. pensamento que eu tinha. Porque eu tratava ele de qualquer jeito, eu percebia que eu tinha ele nas minhas mãos, então eu xingava, eu humilhava, eu agredia e eu sabia que ele não ia embora mesmo. Então eu falava, ele nunca vai me deixar, ele nunca vai me abandonar.
Que é uma situação, claro, hoje com certeza vocês entendem isso, mas é uma situação extremamente perigosa para qualquer relacionamento, seja o homem ou a mulher, que fica na situação onde ela depende só de migalhas ou aceita só migalhas, ela endeusa aquela pessoa de tal forma que ela diz, não, tá bom, o que você me der eu aceito. Não, tudo bem, me maltrata, mas pelo menos... Estou perto. Estou perto, estou com você, não me deixa. Né? Então, isso é uma situação extremamente perigosa. Se você está vivendo isso, eu não preciso dizer que, como a Nádia falou, você também vive o inferno. Você vive o inferno dentro da sua casa. E essas migalhas poucas que você recebe, na verdade, são humilhações. Você não tem mais respeito próprio, dignidade própria, porque você se reduziu a nada, só por causa desta pessoa que você endeusa. Não é que esta pessoa seja má necessariamente, mas ela está usando este poder, talvez, contra você, usando este poder dentro da relação. É uma relação doentia, como acontecia na relação de vocês. Então você disse que chegou um momento que você explodiu, o que foi? Eu resolvi uma outra mulher. Já estava ruim, ficou pior, né? Se com uma você não dá conta, que te dá com duas mulheres na sua vida. Aí ficou pior ainda a situação. Complicou? Complicou tudo, né? Já não consegue lidar com uma que te dá duas. Uhum. E ela acabou descobrindo, para resumir, ela acabou descobrindo. Mas foi por quê? Você desgostava muito da Nádia. Como que você pensou, bom, vou trair a mulher que eu amo? Como é que você resolveu isso na sua cabeça? Porque assim, eu fazia tudo. Limpa a casa, eu limpava. Faz comida, eu fazia. Estende a roupa, fazia. Era a dona de casa era eu, não ela. Eu fazia tudo, fazia com prazer. Uhum. Só que cadê o carinho, a atenção, cadê a afinidade da minha esposa? Não tinha. Eu conheci uma outra mulher e ela supria essa necessidade. Então, o que minha esposa não fazia na residência, a de fora começou a fazer. Dar atenção, carinho. Então Foi você... aí. Desculpe, então você achava, bom, eu não tenho em casa, faço tudo, não estou recebendo nada, então... Vou procurar na rua. Uhum. Aí fui procurar na rua. Acabei achando. Fácil, na rua é fácil. Só que não presta, né? O da rua não presta. E eu acabei ficando, eu acredito que uns 6, 8 meses com essa mulher. Foi quando ela descobriu. E aí o que estava bom, né? Ficou pior, né? Aí colocou pra fora de casa. E aí eu fui morar na minha mãe há algum tempo. Também não fiquei com essa mulher também há muito tempo. Uhum. Mais ou menos, nem 10 meses eu fiquei. E aí ela percebeu que aquele empregada doméstica fazia falta. Aí ela pediu para mim retornar, me chamou. Só empregada doméstica ou, Não, ou Renato, tudo? tudo fez falta. Ali você percebeu que você tinha perdido uma boa pessoa. Porque ainda ficaram algumas coisas dele em casa, né? Porque quando eu arrumei as coisas dele para ele sair de casa, eu deixei algumas coisas. Porque eu falei, você vai embora com os trapos que você veio. O que eu dei para você, o que eu comprei para você, você não vai levar nada. Eu tranquei tudo dentro do quarto. Uhum. Então, tinha algumas coisas dele que eu olhava, eu sentia vontade de lavar a roupa dele, eu sentia vontade de fazer as coisas para ele, cozinhar para ele. Então, eu comecei a pensar e sentir falta do carinho que ele me dava, né? Atenção, ele me perguntava, como foi seu dia? Ah, foi bom, foi normal. Eu não tinha vontade de conversar com ele. Eu conversava com os amigos, eu ficava o tempo inteiro no celular, trocando mensagens, falava com todo mundo, ele falava comigo, eu só respondia o sim, o não, o talvez, e sempre grosseiramente. Uhum. Então, eu via aquelas roupas dele de casa e eu sentia vontade de cuidar, de lavar, de passar, de cozinhar, de ter um marido para cuidar, coisa que eu nunca tinha feito. Eu cuidava de casa quando eu estava em casa, mas eu achava que como eu trabalhava mais, eu ficava mais tempo ausente dentro de casa, e ele chegava antes, eu achava que ele tinha que chegar e tinha que fazer tudo. Uhum. E aí eu percebi que não, que o papel eu queria para mim, eu não tinha mais o meu marido ali para eu poder cuidar dele. Quer dizer, perdeu para poder dar valor. Exato. Né? Bela história. E quando você descobriu a traição, eu imagino que você não esperava isso dele. Não. Eu nunca ia imaginar isso dele, porque desde o início do namoro, ele nunca deu sinal de ser um homem mulherengo, não olhava para outras mulheres, nunca me desrespeitou. Então eu imaginava assim, ele nunca vai me deixar, nunca vai me trocar por ninguém, porque eu era o sol do planeta dele, a mulher mais maravilhosa do mundo, jamais ele ia me substituir por outra. Quando eu ouvi a voz daquela mulher que eu liguei, né, para ela e perguntei dele, e que ela falou, e eu falei, vou mandar as coisas dele para sua casa, ela falou, pode mandar? Eu falei, meu Deus, perdi o chão, perdi meu marido.
Agora, ela quer ele, ela aceita ele e ele não volta mais. Aí vocês ficaram separados quanto tempo? 8 meses. Eu ficava em casa, eu não me alimentava, eu não cuidava da minha filha, deixei de cuidar da minha filha. Teve um dia que foi minha sogra, minha mãe, meu irmão, todos em casa, porque eu estava numa situação, deitada na cama, que eu não tinha vontade de comer, de tomar banho, de me cuidar, de fazer nada. Entrei numa depressão assim, onde eu fiquei sem chão, sem saber o que eu fazia. E aí o pessoal ficou preocupado, porque nunca ninguém tinha me visto desse jeito. Porque eu sempre, né, tava com aquele nariz empinado, eu não preciso, eu não dependo, eu não sofro, eu não amo, eu sou a superior. Quer dizer, tudo era uma fachada, tudo era falso. Tudo falso. Né? Você não tinha nada daquilo que você demonstrava. Não. Saiu a pessoa do seu lado, você também saiu do seu chão. Exato. Quer dizer, você também tinha problemas, né? Com certeza, você era uma pessoa emocionalmente desequilibrada, insegura. Sim. E por isso você maltratava. Exato. Né? A pessoa que maltrata, normalmente ela é uma pessoa insegura. Porque ela pensa assim, não, antes de ser maltratado, eu vou maltratar. Para que ninguém me maltrate, eu vou maltratar primeiro. Era isso que eu pensava. Era exatamente isso que eu pensava. Eu não vou deixar ninguém me maltratar, eu não vou deixar ninguém me pisar. Então eu vou fazer. A situação tem que estar no meu controle, na minha mão. E para você, Rodrigo, esse período de separação, como foi? Não tinha ninguém para me dar ordem. Eu me sentia um passarinho fora da gaiola. Eu poderia estar fazendo faculdade na época, eu podia sair com quem eu quisesse, a hora que eu quisesse, retornar ao horário que eu quisesse. Então, para mim, estava ótimo, né? E estava conseguindo fazê-la sofrer também, porque ela me fez sofrer muito. Então, como eu era uma pessoa muito pirracenta, então para mim estava excelente, porque eu estava vendo o sofrimento dela. Ela emagreceu, não comia. Enfim, eu vi que ela estava sofrendo, então isso estava me fazendo bem, estava fortalecendo o meu ego de homem. Agora é a vez dela de sofrer um pouquinho, mas ela vai sofrer um pouquinho. Não vou voltar agora, mas como eu gostava muito dela e gosto ainda, aí eu dei essa colher de chá para ela voltar. Eu sofri, nossa. Você que pediu para voltar? Eu implorei, coloquei faca no pescoço. Falei que se ele não voltasse para casa, ia me matar. Eu mandava mensagem para ele, voltando do serviço, vamos jogar na linha do trem. É isso que você quer que a sua filha veja? Eu morta? E ele não ligava. Ele falava, é isso que você quer? Então se mata. Desse jeito. Finalmente você cedeu e voltou. Isso. Aí eu cedi. Mas claro, vocês não estavam bem ainda. Não, continuou de fachada. Aí demorou, acho que 1 ano, ficamos bem aparentemente. Ela conheceu uma pessoa, aí ela veio fazer o que eu fiz com ela. Ela veio me trair. E acabei descobrindo, não gostei. Nós que somos homens, traição, isso não pode acontecer com um homem, no pensamento masculino. Isso não pode acontecer. Mas aconteceu. E como ela sempre me deu migalha, eu sempre aceitei, mais uma vez eu aceitei as migalhas. Queria estar perto, sabia que ela saía com outra pessoa, às vezes sabia qual horário que ela ia se encontrar com essa pessoa e eu permanecia em casa cuidando da residência da criança. Para você ver como é que chega uma pessoa deixar ser humilhada dessa forma e acha que ama alguém. Eu não me amava, que dirá amar ela. Para deixar isso acontecer, eu não me amava. E acabamos discutindo, agressões, acabei pegando faca para querer matar ela, acabei tentando um suicídio, mas isso machuca, né? É uma coisa surreal quando acontece isso. Quando eu dei isso para ela, para mim estava bom, vai sofrer um pouquinho, mas quando inverteu a situação, eu senti na pele como isso é insuportável. Ela era meu tudo, né? Enfim, não deveria, mas era. Eu sofri muito com isso. Foi quando nós chegamos na terapia, ela chegou primeiro na terapia que eu. Foi alguns 3 ou 4 reuniões, ela me convidou e eu vim sozinho. Quer dizer, você primeiro veio para a palestra da Terapia do Amor, já depois que tudo isso tinha acontecido, a sua traição também, ele já tinha tentado suicídio, agredido. Aí você chegou buscando o quê? O que você queria? Na verdade, eu não aguentava mais essa situação, né? Ele tinha voltado para casa, mas ele estava lá de fachada. A gente não tinha um casamento, a gente não vivia um relacionamento de marido e mulher. Éramos 2 irmãos dentro de casa. E o fato de eu ter feito isso com ele, eu ficava me culpando com isso, sabe? Eu não aceitava.
essa culpa ficava dentro de mim de que não era certo. Eu não conseguia sair dessa situação, né? Eu não conseguia deixar, porque eu me envolvi com uma pessoa muito mais jovem que eu, 10 anos mais jovem do que eu. Eu estava com essa pessoa, mas eu não queria estar com essa pessoa. Eu sabia que isso era errado. Eu tinha uma família, eu queria preservar minha família. Eu falei, eu preciso buscar ajuda em algum lugar. Foi quando eu vim. Porque eu tinha muito preconceito com a terapia, né? Eu achava que vir para a terapia era arrumar casamento, arrumar namorado, e essa não era a minha intenção. Já estava enrolada com 2, que dirá arrumar um namorado, né? Então, eu vim. E aí eu vi que não era nada daquilo que eu estava imaginando, né? Comecei a ouvir os ensinamentos, a ver o quanto eu estava fazendo errado. Tudo estava errado, era por minha causa. Eu comecei a entender o motivo da traição dele, porque até então eu justificava a minha traição pela traição dele, mas eu não me perdoava pelo que eu tinha feito. Eu achava que a culpa era dele, de eu ter traído. E depois que eu comecei a participar das palestras, que eu percebi que tudo começou pelo meu jeito. Eu tinha problemas dentro de mim, que nem eu sabia quais eram esses problemas, que depois eu fui entender o motivo de eu ser mandona, autoritária, arrogante. Tudo tinha uma raiz, né? Dos meus pais. Tudo que eu tentava me proteger, eu tratava ele de uma forma grosseira, mandona, é porque eu queria me proteger, eu não queria sofrer igual meus pais. Ele disse que apenas 3, 4 palestras que você tinha vindo sozinha, ele já notou uma diferença em você. O que aconteceu, Rodrigo? O que ela fez de diferente? O tratamento dela, a tratativa dela na minha residência, quando ela chegava do serviço, era diferente. O semblante dela era diferente. Ela me tratava de forma diferente. Ela era mais carinhosa, ela perguntava como é que foi meu dia, coisa que isso nunca aconteceu. Você almoçou hoje, como é que foi seu dia? Correu tudo bem no seu trabalho? Enfim. E isso, falei, nossa, o que aconteceu lá nessa terapia? Porque ela voltou diferente, ela nunca, em 15 anos, ela nunca perguntou pra mim como é que foi seu dia. Nunca ela fez isso. E nessa forma, dessa mudança dela, que ela chegou em casa diferente, 2 palestras da noite, chegou bem tarde da noite, que ela chegou diferente em casa, eu falei, nossa, tem uma transformação nela, tem alguma coisa acontecendo. E aí ela falou que voltou da terapia do amor, no Templo de Salomão. E aí acendeu aquela luzinha. Pior que tá, não vai ficar. Aí ela passou o horário, eu falei, um dia eu vou. Aí uma quinta-feira ela falou que não ia, aí eu falei, vou aproveitar que ela não vai, né? Olha o pensamento, vou aproveitar que ela não vai, eu vou, sozinho. Deixa ela no canto, eu vou sozinho. E eu lembro que nessa data que eu entrei, o senhor ministrou uma palestra referente ao perdão, o próprio perdão. Eu tinha que me perdoar, para poder perdoar ela primeiro. Eu tinha que curar as minhas feridas. E verifica o meu erro, na onde eu estou errando. Eu tinha alguns vícios, como assistir site adulto, isso machucava muito ela. Então, eu fui percebendo na onde eu estava errando. Eu tenho que consertar isso. A toalha em cima da cama é de menos, né? Mas tem outras coisas piores que nós fazemos. O que mudou de lá para cá, então, Nádia? Eu ligo, pergunto como que ele tá, se ele almoçou, se ele não almoçou, se ele tá bem, faço as coisas para ele, não cobro tanto. Comecei a perceber que a função de cuidar das coisas de casa não é dele, é minha, né? Ele pode me auxiliar. E quando ele me auxilia, eu não posso querer uma competência que é minha jogar para ele, porque ele nunca vai fazer as coisas do meu jeito, né? A minha habilidade de cuidar das coisas é só minha, não é dele. Ele tem outras habilidades que eu nunca vou ter as habilidades dele. E eu comecei a entender isso. Então hoje a gente tem diálogo em casa, eu tenho prazer de estar em casa com ele. Às vezes eu me pego pensando assim e falo assim, nossa, como é que pode, né? Parece que é um parque de diversões dentro de casa, porque a gente está sempre animado, conversando, dando risada, às vezes do nada. Senta para assistir televisão. Antes nós saímos e brigava. Hoje a gente sai e não tem briga, a gente está sempre conversando. E às vezes está em casa e está se divertindo, não precisa sair não, sinceramente para se divertir. Não precisa. Com o passado de vocês, que foi manchado por tantas coisas, né? Traições, agressão, palavras duras, como que vocês conseguem hoje olhar um para o outro e dizer, eu amo?
não, eu não estou mais olhando para esse passado, não estou mais preocupado com aquilo que aconteceu. Como que é isso? Pra mim é coisa mais natural olhar pra ela e falar que eu amo ela ainda. Não tenho ressentimento nenhum. Eu me perdoei primeiro para poder perdoar ela. Então eu não tenho ressentimento nenhum. Conto, né? Passo isso para frente, essas histórias, para as pessoas verem que tem uma saída ainda. Tem uma saída. Eu também, assim, como se tivesse apagado. Pego uma borracha e apagou. Eu só me lembro desse fato para contar a história e mostrar que é possível mudar. Porque eu olho para ele, hoje eu só sinto amor. Aquele amor que tinha morrido, acho que hoje é muito mais forte. Hoje a gente tem um relacionamento. Hoje eu posso falar, eu tenho um marido e eu sou uma esposa. E a confiança existe? Vocês Existe, voltaram? plenamente. Cegamente. Voltaram a confiar? Nem o celular dele eu pego, para nada. Eu não pego o celular dele para nada. O que ele fala para mim, estou aqui, vou ali. Quer dizer, aí em menos de 2 anos o relacionamento de vocês foi restaurado. Eu não sei quanto tempo, né? Vocês chegaram à palestra, quanto tempo depois demorou para vocês estarem bem, ficarem bem? Eu acho que uns 3 meses mais ou menos, porque em agosto do mesmo ano, de 2015, nós ficamos noivos. E daí para frente nós só estávamos fazendo só o que o palestrante passava pra gente. Aí acabamos casando 1 ano depois, mais ou menos. 1 ano depois. E vocês continuam vindo às palestras, né? Qual o valor para as pessoas que estão em casa, que estão vivendo assim aquele inferno que você falou inicialmente? Aquelas pessoas que pensam assim, não tem nada para aprender, eu vou lá para fazer o quê? Meu casamento não tem mais jeito e tal. Qual o valor dessas palestras para vocês que viveram o outro lado e estão vivendo hoje bem? O que vocês falam para essas pessoas? Eu não consigo nem mensurar, porque assim, acho que não tem valor que pague isso. Porque hoje a palestra ela faz parte da minha agenda. Eu não fico sem vir. Eu já falei até no meu trabalho, olha, se tiver que mudar o dia, eu saio da empresa. Porque eu não posso ficar sem vir na palestra. Palestra é o combustível, a palestra é A manutenção. É a manutenção do nosso relacionamento. Então, eu sei que hoje nosso casamento é do jeito que é devido às palestras. Que se eu deixar de participar, vai voltar tudo ao normal. Volta tudo do jeito que era antes, né? Não na mesma proporção, porque a gente aprendeu muita coisa. Mas para quem não acredita, para quem acha que não é verdade, eu aconselho que venha, que escute e pratique o que é falado, que se a minha vida mudou, se eu conseguir mudar, qualquer um muda. Engraçado que você falou, Rodrigo, que quando você soube da palestra, né? Bom, pior não fica, deixa eu ir lá. E constatei que pior não ficou, só teve melhoras, né? Muitas melhoras, por sinal. Ok, tá certo. Eu quero agradecer vocês, ok? E continuem assim, ajudando outras pessoas, porque vocês eram um casal improvável, né? Quem conhecia a história de vocês, com certeza nunca acreditaria que vocês estariam hoje aqui contando uma história de sucesso. Mas continuem assim, vocês vão continuar ajudando muitas pessoas. Ok. Tá bom? E você que está aí também nessa situação de separa, volta, veja que eles separaram, ficaram 8 meses separados e por saudade, por um amor, né, tão doentio, voltaram, mas continuou tudo da mesma forma. Pior ainda, pior, depois que voltaram. Por quê? Porque nada havia mudado. Então não adianta você voltar, separar, voltar, se nada mudou. Primeiro tem que haver uma mudança, e a mudança começa dentro de você. Mesmo que o seu cônjuge não queira, neste momento. Como a Nádia veio primeiro à palestra. Ele não queria, mas ela queria. Então, com ela começou a mudança. Com você também pode começar a sua. Eu espero por você na palestra da Terapia do Amor, nesta quinta-feira. A palestra para casais e solteiros, ela é aberta ao público, gratuita. Você não paga nada, mas continuar aí sem fazer nada vai custar muito caro para você. Tá bom? Às 10 da manhã e às 8 da noite aqui no Templo de Salomão. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv ou ligue agora para o 011 3573 3535 para mais informações. Quem é que não sonha com uma vida amorosa feliz? Mas para alcançar a felicidade é necessário ter sabedoria e viver o amor inteligente. E é na Terapia do Amor
que milhares de pessoas têm aprendido a maneira correta de agir e conquistar o sucesso na vida amorosa. Quando a gente fala da reconstrução do seu eu, a reconstrução da sua vida, de baixo para cima, dos alicerces até o topo, nós temos que tratar primeiro das coisas que precisam ser arrancadas, derrubadas, demolidas da sua vida, para que então você esteja preparado para o novo, para a nova pessoa que você vai se tornar. No momento, a minha vida amorosa está estável. Já faz 14 anos que eu estou separada e até o presente momento eu até agora não consegui conhecer uma pessoa legal. Aparecem as pessoas erradas, né? Então eu vim aqui em busca disso, desse equilíbrio. A minha vida amorosa não era realizada e era o que eu mais queria, né? Que por mais que eu vivi uma vida meia ruim, né, de baladas, tentando buscar um amor, tentando ser feliz na minha vida amorosa, eu não conseguia. Então eu só fui criando decepções e fui ficando amarga. A primeira palestra eu não me esqueço até hoje, tanto que eu já estou aqui há 2 anos e nesses 2 anos eu aprendi muita coisa, mas parece ainda que tem muita coisa para aprender, porque cada dia eu saio daqui e eu falo, nossa, sério que eu aprendi isso hoje e é tudo muito novo, uma novidade, é tudo muito incrível e mudou muito a minha vida, o meu ser, o meu interior. E hoje eu aprendi com a palestra da terapia do amor a forma certa de você se realizar na vida amorosa. Ferramentas indispensáveis para o sucesso de uma união feliz. A pessoa que não se valoriza, que não se posiciona, ela se desvaloriza. Ela se desvaloriza, ela não, sabe, ninguém sabe quem ela é. Ela mesma não sabe quem ela é. Ela olha no espelho e ela fala assim, quem eu sou? Eu me perdi, eu não sei aonde eu estou. Por que você está assim perdida? Por que você olha no espelho e você já não reconhece mais quem você é? Porque você não tem posicionamento. A gente teve algumas brigas. E a gente chegou num limite de eu pedir para ele sair de casa, porque a gente não sabia o que era viver um relacionamento de casamento. A separação não durou muito tempo. Everson e Isabel reataram, mas desta vez buscaram bases sólidas para a relação. Eu sempre via a terapia do amor e eu mandava vídeos para ele pelo WhatsApp. Vê, amor, olha, esse casal tem tudo a ver com a gente. Eles estão passando o que a gente está passando. E aí, um certo dia, eu tomei a decisão de vir. Falei, eu vou hoje, não importa o que aconteça. E eu vim. E a partir da primeira palestra, já eu senti toda a diferença. Eu vi que realmente a terapia do amor poderia fazer toda a diferença no meu casamento. Hoje o casamento está bem mais leve, está bem mais tranquilo. A gente brinca, sorri, coisas que não acontecia antes. Nós estamos construindo um casamento a partir da terapia do amor. Do primeiro dia que nós chegamos na terapia do amor. Ele está muito diferente, ele fala que me ama, que eu sou lindona. Ele não falava mais isso, mesmo pouco tempo de casamento. E a gente está feliz, frequentando e aprendendo cada dia mais. Está sendo super gostoso, super prazeroso e desde o primeiro dia eu falei, de quinta-feira meu compromisso é com a terapia do amor. Já no relacionamento de Rita e Claudinei, o problema era a disputa profissional entre eles. Temos a mesma profissão, então somos semelhantes na profissão, então fica uma disputa cotidiana, difícil, né? E então, vindo às palestras, né, eu aprendi muito isso, a lidar, a saber me colocar no meu papel de esposa, de auxiliadora, de poder saber a diferença da hora de falar, na hora de parar, na hora de discutir a situação. Então, foi dando pra gente calma, a própria temperança, o equilíbrio,
equilíbrio, discernimento. A gente hoje serve até de exemplo para alguns casais que conhecem a gente, pelo modo da gente lidar um com o outro, de estar sempre próximo, sempre junto, em todos os lugares que a gente possível, até mesmo no serviço, né? Eu acho a terapia do amor hoje muito importante e não me vejo mais sem frequentá-las. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. E nesta quinta-feira será o dia do Não Me Perdoo, o evento Não Me Perdoo, para as pessoas que não conseguem se perdoar e que querem descobrir o poder do auto-perdão. Se você olhar, como esta imagem aqui, se você olhar bem no fundo dos seus olhos, se alguém olhar bem no fundo dos seus olhos, se você olhar bem no fundo dos seus olhos no espelho, provavelmente você vai encontrar ali, você vai encontrar tristeza, um olhar de tristeza, de depressão, de muito ressentimento, de arrependimento, um olhar que esconde ali no fundo tudo aquilo que aconteceu no seu passado, que você carrega dentro de si. Ninguém vê por trás da maquiagem, por trás da roupa bonita, do cabelo feito, por trás do carro, de tudo que você vive, a sua fachada. Ninguém vê e ninguém sabe o que você traz por dentro de você. Tanta mágoa, tanto peso, tanto ressentimento. E você, às vezes, se pergunta como eu poderia recomeçar, como eu poderia fazer uma nova história. Nós vamos mostrar para você. E tudo começa com o poder do auto-perdão. Nesta quinta-feira você vai aprender como se perdoar, como lidar com as mágoas que foram infligidas em você por outras pessoas, por pessoas que você amava ou que ama ainda. Como se livrar disso, como deixar de ser um prisioneiro do seu passado, um prisioneiro da sua história, um refém da sua história, ficar livre para você construir uma nova história, uma nova vida. Não perca a palestra Não Me Perdoo, desta quinta-feira, às 10 da manhã e às 8 horas da noite. Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão, ajudando você a este novo começo da sua vida. Conviver com a dor do erro pode gerar muitas consequências. Você está presa no passado, você não vai, obviamente, olhar para frente, porque você está presa no passado. Você nunca vai sair desse estado que você está. Mas se perdoar significa a chance de fazer tudo diferente. Segundo estudos americanos, o perdão tem vários benefícios. Quem perdoa dorme melhor, tem a pressão arterial reduzida, o sistema imunológico fortalecido. Perdão é uma decisão, ele não é um sentimento. É inteligente você conceder esse perdão para você ficar livre. Então, aprenda a se perdoar, deixe o passado para trás e construa um novo futuro. O dia do Não Me Perdoo, na Terapia do Amor. Às 10 horas, às 15 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta sobre vida amorosa e gostaria da nossa opinião, do nosso conselho, então você pode entrar em contato através do site escoladoamorresponde.com e ali deixar a sua pergunta. E nós vamos respondê-la aqui no programa. Fique sintonizado. Vamos à próxima pergunta. Eu estava namorando com uma menina, 1 ano e 8 meses de relacionamento sério. De uma hora para outra, ela falou que não queria mais. O que eu faço para me reconquistar ela? Eu queria muito participar da escola de vocês, tentar trazer ela de volta, porque é uma pessoa que eu amo muito, uma mulher que está sempre no meu coração. Já me disseram tantas coisas para mim
deixar um pouco mais quieta, tipo ela tá sufocada. Então, sem saber os detalhes do porquê ela desistiu, fica difícil dar o conselho mais específico. Porém, eu posso dar um norte para você, posso dar alguma direção para você. Ela pode ter terminado o relacionamento por 3 principais razões. Primeira razão, porque você se comportou, você agiu de tais formas dentro do relacionamento que ela se incomodava e vinha reclamando com você durante esse 1 ano e 8 meses, não houve mudança da sua parte, ela cansou, desistiu. Essa é a primeira parte, primeira razão principal. Você tem que analisar se você causou isso e mudar, ok? Segunda razão principal, ela tem razões escondidas dentro de si, questões mal resolvidas, talvez de relacionamentos anteriores, talvez da própria família dela, questões que ela não conseguiu resolver, ela não está bem dentro dela mesma e por isso decidiu não mais continuar nesse relacionamento que não está fazendo bem para ela. E talvez não seja sua culpa, a culpa seja exclusivamente dela, porque ela não está bem. Quando uma pessoa não tem questões internas bem resolvidas, não está em paz com o seu passado, não conseguiu superar traumas, sentimentos que sobraram de relacionamentos passados, etc., esta pessoa não vai conseguir conduzir bem um novo relacionamento. Primeiro, ela precisa se tratar, se curar. Então, aí no caso, é ela que precisa de ajuda, você não pode fazer nada, a não ser dizer que ela busque ajuda. E a terceira principal razão é que seja uma combinação das duas coisas. Ela tem as questões dela e você teve as suas. Então agora, o principal não é pensar como eu posso reconquistá-la. Primeiro, você tem que avaliar onde houve erros, onde houve falhas que culminaram depois de 1 ano e 8 meses para o fim do relacionamento, que a gente possa corrigir aqui. Se vai haver uma volta, essa volta em si mesma não vai resolver o problema. Não é a volta que resolve o que causou a primeira separação. O que resolve é vocês pararem, analisarem, identificarem as raízes dos problemas e lidarem com elas, para que então haja uma volta, ok? Então, se você quer a nossa ajuda, então participe das nossas palestras. Você tem assistido o programa, sabe que muitas pessoas têm sido ajudadas e você também será ajudado. Mas venha buscar em primeiro lugar. É o primeiro passo para reconquistá-la. É você vir e descobrir as raízes dos problemas para poder lidar com elas e então ter a melhor chance de restaurar esse relacionamento. Vamos à próxima pergunta, que é do Lucas, lá do Rio de Janeiro. Estou num relacionamento já há 8 meses. E eu queria saber como eu faço para minha namorada ela ser mais comunicativa, porque ela é muito quieta. Mas ela conversa, mas queria saber, assim, fazer ela assim, se comunicar mais. Você provavelmente não vai conseguir fazê-la se comunicar mais. Isso tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Há pessoas que são comunicativas, elas não conseguem ficar quietas, elas não conseguem calar, não falar o que estão pensando, não falar o que estão sentindo. É a natureza, é a personalidade delas. Como há aquelas pessoas que são o oposto. Elas não gostam de falar o que estão pensando, o que estão sentindo, não gostam. Cada um tem o seu benefício, não é? Não estou dizendo que um é certo, o outro é errado, cada um tem os seus prós e os seus contras. Quem não fala muito erra menos. Quem não expressa tudo o que sente não machuca tanto as pessoas, não é verdade? Mas ela pode melhorar com o tempo. Eu não sei se essa questão de ela ser quieta tem a ver com algum trauma, com algum medo, alguma timidez, que são coisas que podem ser trabalhadas ao longo do tempo junto com ela. Mas não é você pressionando, não é você querendo fazê-la uma cópia sua que você vai ajudar a situação. Você precisa entender e respeitar o jeito dela e procurar, do pouco que ela fala, do pouco que ela expressa, procurar entender o que ela está comunicando, sem sufocá-la. Porque se você ficar sufocando, então ela vai chegar um momento que, olha, não dá mais e eu não quero mais esse relacionamento. Aí você vai escrever pra gente dizendo como é que eu faço para reconquistar a minha namorada, né? Mas por quê? Porque você esmagou, você sufocou com as suas próprias mãos. Então respeite, ok? Note outras maneiras que ela se comunica. Às vezes a pessoa não é muito verbal na comunicação, mas ela comunica através de um abraço, ela comunica através de um gesto, através de algo que ela faz pelo relacionamento.
ela comunica através de um olhar. Então você tem que aprender a entender a pessoa. Quando você lida, por exemplo, com uma pessoa que é muda, né? Ela é muda, não fala. Então o mudo, ele tem que aprender a se comunicar de outras formas. Ele aprende libras, ele aprende outros tipos de comunicação, escreve e tudo mais. E quem convive com o mudo também tem que aprender a entender a comunicação do mudo. Ele é mudo, mas não é por isso que ele não comunica. A sua namorada é quieta, não é por isso que ela não comunica. Aprenda a linguagem dela, aprenda a maneira que ela gosta de se comunicar, ok? E adapte-se a isso, tá bom, Lucas? Essa é a nossa dica para você. Bom, nós vamos agora ver a história do Reginaldo e da Cristina. Os dois foram casados, tiveram decepções amorosas e pensavam, bom, acabou, não tem mais jeito para mim. Os dois numa idade madura, né, como muitas pessoas que nos assistem, que vivem com um passado fracassado do relacionamento, de vida amorosa, e pensam assim, olha, para mim, na minha idade, não tem mais jeito. Quem vai me querer? Quem vai gostar de mim? Quem vai me aceitar já divorciado, com filho, etc.? E muitas pessoas que têm vindo às nossas palestras, elas têm aprendido a maneira inteligente de se curar do passado, tratar do seu eu, e então se tornam prontas para um novo relacionamento, como é o caso do Reginaldo e da Cristina. Veja só a história deles, que bonita, ver duas pessoas como eles redescobrir o amor depois de tanta decepção na vida. Quando eu fui marcar o meu casamento, o RG estava vencido, né? E eu deixei meu RG lá, fui fazer o outro RG. E quando eu cheguei lá, a moça lá de onde eu fui fazer o documento, ela me deu só o protocolo, né, do RG e cortou o outro, porque não valia mais nada. Aí no outro dia, quando a gente tinha até uma data para marcar o nosso casamento, e no dia de marcar a data do casamento o RG não tinha chegado e só tinha aquela semana. E aí a gente ficou, e eu fui lá e eu pedi pra moça, não, me dá meu RG cortado. Ela falou, mas não presta. Eu falei, não, mas me dá assim mesmo. E eu peguei meu RG, mesmo assim cortado, e a gente já tinha ido nos outros cartórios lá da minha cidade, de uma cidade vizinha também, e a gente não conseguia marcar. Aí a gente veio pra cidade dele e a gente conseguiu marcar na última hora. A gente conseguiu marcar o nosso casamento no civil, para depois poder casar no templo. Desde muito nova, na minha adolescência ainda, eu sofria muito na minha vida amorosa. Por conta dos meus pais, o casamento deles era muita briga, traição. Então isso me causou um sofrimento muito grande. Quando adolescente eu carregava muitos complexos, né? Eu acho que também por conta do casamento dos meus pais, que eu não vivi com eles, eu já tinha esse problema na vida dos meus pais, que foi um problema na vida sentimental, né? Eu fui criado com meus avós, né? E vivi basicamente dessa forma, né? Saí da minha cidade, vim para São Paulo e comecei uma vida, um relacionamento, né? Muito nova ainda, eu tinha 16 anos na época, e eu conheci esse rapaz e a gente começou a namorar. Com pouco tempo, não casamos, fomos morar juntos, né? Porque eu estava grávida. Aos 17 anos, eu era muito novo ainda, praticamente um jovem, um adolescente. Eu encontrei uma pessoa, né, nós namoramos por um tempo, e com 20 anos, né, eu era muito novo ainda, praticamente não tinha noção do que era um relacionamento, um casamento. A gente foi morar junto, mas ele vivia como se fosse solteiro. Todo final de semana ia para as baladas, ele me deixava em casa, não me dava atenção. Ele achava que por ele trabalhar e ele colocar as coisas dentro de casa, fazer a compra do mês e ter as coisas em casa, ele achava que isso já era o suficiente e eu não tinha que reclamar de nada. Depois de eu ter me consertado, ter resolvido viver verdadeiramente com essa pessoa, né? E aí parecia que estava tudo bem, né? A gente já tinha formado uma família junto, tinha 2 filhos e tal. E
eu descobri que ela estava se envolvendo com a outra pessoa. Foram várias coisas que acarretou a nossa separação. A gente tentando, né, se acertar, mas chegou no momento em que não deu certo mais. Ela resolveu seguir a vida dela, né, seguir para um outro relacionamento. Né? Ele foi embora, né, a gente separou, ele foi embora de casa, só que eu nunca arrumei ninguém. Eu fiquei 3 anos, né, sozinha, né, e eu conhecia da terapia do amor, mas às vezes eu pensava, né, eu vou lá, né, na terapia do amor para me curar, porque ele disse que vai curar, se for para terapia, muda a minha vida. Só que eu não vou, né, eu resistia. Eu sabia das palestras, mas eu não participava porque, na verdade, eu achava que o meu relacionamento estava bem, que eu não precisava, né? Então, eu tinha uma sensação de que estava tudo bem e de que não era para mim, né? Hoje eu entendo diferente, né? Hoje eu entendo que bem diferente, né? Que a gente tem que participar mesmo estando bem, né? Lá na palestra, aí o Renato falou, né, que aquele ano ia ser o ano que a minha vida amorosa ia mudar. E aí, a princípio, eu meio que desacreditada, mas já que eu estava lá, então eu falei assim, eu vou começar a fazer tudo que ele está falando e para ver se vai dar certo. Uma das coisas que foi ensinado na palestra, na oportunidade lá, foi em respeito a se valorizar, né, como pessoa, né, ao invés de ficar se comparando por que foi trocado, por que foi substituído, a se valorizar e a tomar a atitude certa, né? Então, por exemplo, se eu quisesse que agora desse certo, eu tinha que começar a agir certo. Uma das coisas que ele falava é que a gente não pode, a mulher não pode ser mandona, e isso vinha direto para mim, porque eu era muito mandona, eu era autoritária demais. E alguns meses na palestra, né, buscando me curar, mudar, né, e depois de um tempo, aí eu conheci meu atual marido. Um amigo em comum nos apresentou. Então, daí eu via, esse amigo me passou a foto dela, o contato, né, como eu não estava interessado somente somente na aparência, né? Então eu precisava de mais informações dela, né? Então quando ele me passou a ficha dela, né? As informações dela, aí eu me interessei em conhecê-la, né? Na palestra, quando eu comecei, eu já fui com o pensamento, eu não quero conhecer uma pessoa por conhecer, né? Para começar a namorar, terminar, não, eu quero uma pessoa, essa pessoa tem que ser, a pessoa que aparecer para mim tem que ser a pessoa que eu vou namorar, noivar e casar. Então foi assim, quando eu vi a foto dele, que eu não gostei a princípio assim, da primeira foto que a minha amiga me mostrou, mas eu pensei, não, eu tenho que confiar nas palestras, no que eu estou aprendendo lá. Até que um dia nós marcamos um encontro no templo, né? E aí nós fomos lá, nos conhecemos e depois continuamos nos conversando por telefone, né? Aí depois de uns 2 meses é que começamos a namorar. Nós namoramos por 6 meses, até que na terapia do amor mesmo veio a proposta do casamento na terapia. Através dos ensinamentos que recebemos, através de colocar em prática isso aí que nós aprendemos, né? Então, tem sido muito bom, né? No dia a dia a gente tem aprendido muito um com o outro e eu posso dizer de uma forma geral que tem sido maravilhoso. Hoje eu vejo nele que às vezes ele sacrifica muito para me agradar, ele deixa de fazer algo para ele, para me fazer feliz. Então assim,
hoje, o que eu queria num relacionamento passado, hoje eu encontro tudo nele. Assim como o Reginaldo e a Cristina estão aí bem, felizes, casados, através da terapia do amor, são milhares de casais que têm, como eles, realizado o sonho de se casar. Inclusive, na terapia do amor, todo ano nós realizamos a celebração dos casamentos. Veja só o que aconteceu nesta última celebração. O grande dia chegou, num cenário especial, à altura do tamanho da cerimônia. Não tem palavras para explicar o momento, a emoção, sem palavras. O amor estava multiplicado. 121 casais participaram do casamento realizado no Templo de Salomão, em São Paulo. Regiane e Tiago resolveram trocar o namoro de quase 3 anos pela união definitiva. Fui a primeira noiva a entregar os documentos, a iniciar o curso, do casamento blindado. A gente aprendeu muito nesse curso e só tenho a agradecer, que foi tudo maravilhoso. Poder celebrar, ter a possibilidade de celebrar aqui, acho que é sensacional. Este casal da Bahia percorreu 1.300 quilômetros para viver o dia mais importante no templo, que sempre quiseram conhecer. Quando a gente fala assim, nossa, eu tenho um sonho, só que quando você fala um sonho, você vê quase impossível, tão distante. E hoje eu vejo que não é impossível, é possível sim, desde quando você quer e ter determinação, correr atrás, consegue. Esse é o nosso foco aqui hoje, tentar levar os casais a fazer algo tão forte, tão sério, que eles vão tirar força disso para lidar nas horas difíceis. Nós nos sentimos como pais, que estão vendo seus filhos se casarem, e sabem fazer isso funcionar. Uma noite inesquecível mesmo. Além do local escolhido para a união, eles fazem parte do maior casamento simultâneo já realizado no país. 5.320 casais disseram sim ao mesmo tempo em todos os 26 estados e no Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, foram 765 casais. Em Porto Alegre, a cerimônia aconteceu na sede da Igreja Universal. No Rio de Janeiro, 523 noivos ansiosos pelo grande dia se reuniram para trocar alianças. 334 casais compareceram ao casamento simultâneo em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a celebração foi na Catedral da Fé. Pelo menos 4.000 fiéis estavam presentes. Teve casamento coletivo também na Bahia. 211 casais oficializaram a união numa das sedes da Universal. Em Brasília, a festa reuniu 250 noivos e em Goiás foram 120. Houve celebração também no Pará, com a presença de 194 casais reunidos no Templo Central. É um marco na nossa vida, é um sonho que está se concretizando e assim, é inexplicável, muito bom mesmo estar aqui. E você também, que quer celebrar o seu casamento, a próxima celebração será dia 12 de outubro, feriado, quinta-feira, na Terapia do Amor, a celebração dos casamentos. Para você que quer se casar, você quer oficializar a sua união, vocês casaram no cartório, mas nunca na igreja, na presença de Deus, vocês só foram morar juntos e nunca oficializaram esta união e querem se casar, ou vocês estão noivos e têm o sonho de se casar aqui no Templo de Salomão. Então, venha descobrir mais detalhes aqui na Terapia do Amor, como você também pode participar e celebrar o seu casamento no Templo de Salomão, dia 12 de outubro. Bom, vamos ficando por aqui, voltamos amanhã com mais dicas de amor para você. Alunos, até a próxima, acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Até lá, tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.